Pessoal, nessa aula nós vamos falar um pouquinho a respeito de razões trigonométricas no triângulo retângulo. E eu quero que vocês grifem essa palavrinha retângulo. Porque olha só, se eu tiver um triângulo qualquer aqui, nesse triângulo qualquer, ele sendo retângulo, e eu tenho um ângulo aqui que eu vou chamar esse ângulo de θ. Pessoal, chamando esse carinha aqui de A, esse carinha aqui de B, esse carinha aqui de C. Nossa, professor, que original. Se eu pegar um outro triângulo semelhante, aqui vou pegar um triângulozinho menor aqui, ó. Vou chamar de θ, vou chamar de A'inha, vou chamar de B'inha, vou chamar de C'inha. Se eu pegar outro triângulo, vai ser semelhante, semelhante, sempre sendo 90 graus. E aí nós temos que o A sobre o B, que é esse sobre esse, vai ser igual a esse sobre esse, que se eu tivesse um outro triângulo, A duas linhas, B duas linhas, e assim por diante. E aí, teria outras relações também para a gente fazer, se eu fizesse C sobre A, ou B sobre C, ou C sobre B, tanto faz qual é a relação que eu faço aqui dentro do meu triângulo, eu sempre teria uma semelhança de triângulos. E pessoal, as razões trigonométricas vieram em virtude disso. Ao invés da gente ficar fazendo semelhança toda hora, a gente adotou alguns valores como sendo padrão das nossas semelhanças dos triângulos retângulos. Ou seja, se eu quero calcular aqui um outro triângulo qualquer e eu sei qual é o padrão entre a razão de lados de um ângulo conhecido, eu posso fazer de qualquer outro triângulo. Então, o que nós fizemos é colocar todas as razões, colocar as razões dos ângulos, dos lados, dos catetos, no caso do nosso triângulo, porque é triângulo retângulo, dos catetos e da hipotenusa em função do ângulo. E ó, pessoal, cateto nós só vamos ter quando for triângulo retângulo. Hipotenusa nós só temos também quando o triângulo é retângulo, quando o ângulo aqui é reto. E olha só, em relação a este ângulo aqui, ó, quem é o cateto adjacente, quem é o cateto oposto e quem é a hipotenusa. Pessoal, a hipotenusa é muito fácil de olhar, é sempre olhar quem está oposto ao 90 graus. Então, o nosso A aqui ó, é o que nós chamamos de hipotenusa, é o nosso H. O oposto é o oposto. Sério, professor? Sério, ó, é o que está lá do outro lado. Então, esse carinha que está do outro lado é o cateto oposto. Isso porque o ângulo está desse lado aqui. Se tivesse lá em cima, o cateto oposto seria o de baixo. E o de baixo? O de baixo é o que está colado. Ó. Se está colado, é o cateto adjacente. Mas, professor, por que você está falando isso? Bom, porque nós temos algumas relações em relação a triângulo retângulo. Por exemplo, o nosso amigo Pit, nosso amigo Pitágoras, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a soma dos seus catetos ao quadrado. E agora, as nossas relações trigonométricas. Pessoal, a primeira relação trigonométrica que vai aparecer para nós é esse carinha aqui, ó. Nós chamamos ele de seno. O seno, nós abreviamos esse cara como sendo só seno. E eu calculo o seno em relação a um ângulo. Como nós temos um ângulo θ, eu vou chamar de seno de θ. Mas quem é essa relação? Essa relação sempre vai ser ó, seno separado. É sempre o separado primeiro sobre a hipotenusa. Então é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então se eu tiver um outro triângulo onde eu conheço o ângulo e eu conheço o seno do ângulo, eu consigo achar as relações? Consegue. Para isso que foi criado o seno, o cosseno e a tangente. Aliás, o próximo que nós temos é o cosseno do ângulo de θ. Cosseno, que nós abreviamos como sendo cos de θ. E isso porque a gente está pegando esse ângulo aqui. Olha só, se o seno a gente pega o separado, o cosseno nós pegamos o colado, o que está colado no ângulo. Então, no nosso caso aqui, vai ser o cateto adjacente, que é o que está colado, dividido pela hipotenusa. Legal, professor. Mas espera aí, professor, se relacionou o cateto oposto com a hipotenusa, se relacionou o cateto adjacente com a hipotenusa, você não vai relacionar o cateto oposto com o cateto adjacente? Calma que agora vem a tangente. Então, ó, agora nós temos a tangente do ângulo θ.
Tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Pessoal, se a gente quiser escrever em função dos lados, nós também podemos, ó, porque o seno, o cateto oposto, quem que é? É o B, dividido pela hipotenusa, é o nosso A. E aqui do outro lado, ó, quem que é o cateto adjacente? É o C. Quem que é a hipotenusa? É o nosso A. E aqui nós temos que o cateto oposto é o B e o adjacente é o C. Então a gente também pode escrever em função ali do nosso A, B e C. E pessoal, olha só, se é um triângulo retângulo, nós podemos fazer ali o nosso amigo Pitágoras. Fazendo Pitágoras, só para a gente ver o que vai acontecer, olha só, nós temos que vai ser a hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. Então A mais B mais C ao quadrado, mais a soma dos quadrados dos catetos. Aí nós, olha só, se eu pegar a minha primeira relação aqui, ó, vou escrever essa relação aqui embaixo. A primeira relação que nós fizemos não é o seno de θ igual o B sobre A? Passa o A lá para cima multiplicando. Ó. Se eu passar o A lá para cima multiplicando, nós vamos ter que vai ser A seno de θ igual B. Opa, o B tem aqui também, ó. Então posso substituir? Pode substituir se quiser. Agora faz com cosseno também. O cosseno, ó, nós temos que é C sobre A. Então o cosseno do ângulo θ vai ser igual a C sobre A. Passa lá para cima multiplicando. Então A cosseno θ vai ser igual ao nosso C. Opa, também tem o C aqui, ó. Ah, então dá para eu deixar tudo em função do A. Dá. Substitui lá em cima. Como que vai ficar? Bom, o A nós não vamos substituir. Então mantém o A, que vai ser igual. O B. O B é o A seno de θ. Todo mundo ao quadrado. Mais o C. O C é o A cosseno θ. A cosseno θ. Todo mundo ao quadrado. Ó, vai ficar esse cara ao quadrado e esse cara ao quadrado. Esse cara ao quadrado e esse cara ao quadrado. Lembrando, pessoal, que aqui, ó, quando eu for escrever o quadrado do seno, o quadrado vem aqui no meiozinho. A gente não coloca lá fora, que lá fora é o ângulo. Então, ó, A quadrado vai ser igual o A quadrado vezes o seno ao quadrado do ângulo θ mais o A quadrado vezes o cosseno ao quadrado do ângulo de θ. Pessoal, não tem A em todo mundo? Tem. Então eu posso dividir todo mundo por A? A quadrado? Pode. Ó, A quadrado, A quadrado. Professor, você colocou só no primeiro? Não tem problema, ó. Posso colocar em todo mundo, ó. Professor, mas por que você não colocou nos dois? Porque se eu fizer o MMC e depois abrir, também dá para fazer. Mas olha só, corta esse cara com esse cara, corta esse cara com esse cara, corta esse cara com esse cara. O que a gente vai ter? A quadrado dividido por A quadrado, 1, igual seno ao quadrado de θ, mais cosseno ao quadrado de θ. Pessoal, essa aí é a relação fundamental da trigonometria. A gente usa isso aqui na trigonometria pra caramba. Então, olha só, de fórmula, nós vamos precisar dessas formulinhas aqui, do seno, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, o do cosseno, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa, da tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, o nosso amigo Pitágoras e a relação fundamental da trigonometria. E só para relembrar, pegando esse mesmo triângulo, olha só, esse mesmo triângulo que nós temos aqui, vou redesenhar ele aqui, ó. Mas por que, professor? Calma que eu vou explicar. Mesma coisa, ó. Vou chamar aqui de A, vou chamar aqui de B e vou chamar aqui de C. E aqui vai ser o ângulo θ. Esse outro ângulo aqui, eu não sei qual que é, então eu vou chamar de beta. Se eu chamar ele de beta, calcula para mim o seno, o cosseno e a tangente do ângulo de beta. Pessoal, olha só, agora o nosso cateto oposto em relação ao beta, porque se eu quero calcular o seno de beta, o cosseno de beta e a tangente de beta,
o meu cateto oposto, o meu cateto adjacente vão ser diferentes, porque ó, quem está oposto ao nosso beta é o C. Então esse cara aqui ó, é o cateto oposto em relação ao nosso B, é o nosso cateto adjacente. E o A não está oposto a 90 graus, então esse cara é hipotenusa. Então faz para mim o seno. O seno eu sei que é o cateto oposto sobre hipotenusa. Seno separado. Cosseno nós temos que é o colado, então é o cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente nós temos que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Se a gente for fazer essa continha, quem que é o cateto oposto agora? É o C. E a hipotenusa muda? Não, o A. Quem que vai ser o nosso cateto adjacente? Vai ser o nosso B, dividido por A. E aqui nós temos que vai ser C sobre A, cateto oposto sobre adjacente. Pessoal, não sei não, mas olha aqui, ó, se a gente comparar, esse cara é igual a este cara e este cara é igual a este outro cara. Ah, sabe por quê, professor? Por causa do seguinte, nós temos que o seno de beta vai ser igual ao cosseno de teta, porque esses dois ângulos, eles são complementares. Complementares. E o que isso representa? Representa que beta mais teta tem que ser igual a 90 graus. Toda vez que a soma dos ângulos for igual a 90 graus, nós temos que vai ser o oposto. O seno é igual ao cosseno do inverso. Então, ó, o seno do beta é o cosseno do teta. Assim como o cosseno do beta vai ser igual ao nosso cosseno do teta. Também vai ser... Opa, inverti. Vai ser o seno do teta. Vou reescrever. Cosseno do beta vai ser igual ao seno do teta. É sempre o inverso. Pessoal, olha só o exercício que vai aparecer aí para nós. Ele fala que o seno do ângulo de 37 graus é igual a 0,6. E ele pede para a gente calcular o cosseno do ângulo de 37, cosseno do ângulo de 37 graus e o seno do 53 graus. Como que nós vamos fazer essa conta, sendo que ele só deu esse carinha aqui? Pessoal, tem duas formas para a gente fazer esse exercício. A primeira forma que nós vamos fazer pela equação fundamental da trigonometria, que vai ser o seno ao quadrado de θ, que eu vou colocar que é o 37 graus, mais o cosseno ao quadrado de 37 graus tem que ser igual a 1. Essa é a primeira forma que a gente pode fazer. Sem contar que se eu encontrar o cosseno, eu vou estar encontrando o seno do complemento do ângulo. Então nós podemos até dizer são iguais, porque o um é o contrário do outro. Ou seja, se eu encontrar um, eu encontro o outro. Aqui, como que eu vou fazer esse cara? Bom, esse daqui eu tenho que é 0,6 ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de 37 vai ser igual a 1. Esse cara eu jogo para o lado de lá com o sinal trocado e ele vai dar 0,36. Então vai ficar 0,36 mais cosseno ao quadrado de 37 igual a 1. Passo para o lado de lá. Cosseno ao quadrado de 37 é igual a 1 menos 0,36. Aqui é graus. Aí esse carinha aqui vai ser o cosseno ao quadrado de 37, que vai ser igual, aqui vai dar 64, 0,64. Aí extraindo a raiz do outro lado, o cosseno de 37 graus vai ser igual a raiz quadrada de 0,64. E nós temos que o cosseno de 37 graus é igual a 0,8. Ou seja, tanto o cosseno de 37
é igual a 0,8. E como os dois são complementares, o inverso também são iguais. Se esse é cosseno, esse é o seno. E aqui nós temos que é 0,8. Pessoal, essa é a primeira forma que nós temos para resolver esse exercício. Olha a segunda forma. Nós temos que o seno de 37 é igual a 0,6. Se eu pegar um triângulo qualquer, aqui ó, vou desenhar 90 graus, vou chamar esse cara aqui de 37 graus. Quem é o seno desse cara? Bom, eu tenho que aqui é A e que aqui é B. Eu tenho que o seno de 37 graus vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o cateto oposto, que está separado, seno sobre a hipotenusa. Só que esse cara aqui, ó, ele tem que ser igual a 0,6. Se eu tenho que B sobre A é igual a 0,6, eu não gosto muito de vírgula. Então, olha só, quando não tem nada embaixo é 1. Posso andar uma vírgula embaixo? Posso andar uma vírgula em cima e colocar um zero embaixo? Pode, ó. Anda a vírgula, coloca um zero embaixo. Então, ó, o B sobre A é igual a 6 sobre 10. Opa, eu não posso fazer proporção de 1 para 1? Se eu chamar o nosso B de 6, o nosso A vai valer quanto? Ah, o A vai valer 10. Então, coloca 6 aqui, ó. 6. Coloca o A. 10. Opa! Esse cara não é 2 vezes 3 e esse cara não é 2 vezes 5? É. Ó, 2 vezes 3 e 2 vezes 5. Opa, eu conheço esse triângulo. Esse triângulo é o triângulo 3, 4, 5. Então aqui vai ser 2 vezes 4, ó, que vai ser 8. Então este triângulo nós vamos ter com 90 graus, aqui sendo 37 graus, que aqui é 6, aqui é 10 e aqui é 8. Independente se for 4, 3 e 5, ou se for outras medidas, não importa, ele sempre vai ter a mesma proporção. E olha só, se eu já estou em posse dos valores, quanto vale o cosseno de 37? Ah, o cosseno de 37 graus não é o cateto adjacente sobre hipotenusa? 8 sobre 10, e o cosseno de 37 vai ser igual a 0,8. E se eu quisesse calcular, aqui o de 53, ó, 53 está desse lado. Se eu quero calcular o seno de 53 graus, não é o separado sobre a hipotenusa? Então, 8 sobre 10, e nós temos que o seno de 53 também vai ser igual a 0,8. Então, tanto faz a forma como você faz, que a resposta vai dar exatamente a mesma.